Bora, gente! Bora para mais um podcast do esporte. Temos mais duas equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo e mais um dia em que os favoritos passaram. E esse confronto entre Inglaterra e França é um confronto muito aguardado, né? Assim, se todos os favoritos das quartas, todos os favoritos das oitavas de final passarem para as quartas, para mim este jogo ainda assim será o mais aguardado. Inglaterra e França, as duas equipes passaram com muita tranquilidade dos seus adversários. A França, aliás, o placar, aliás, seria o mesmo. A França só tomou um gol por um erro, né? Um capricho do destino. O pênalti, para mim, ocorreu. Depois o Lewandowski cobra, o goleiro, o Lloris, defende, mas o Lloris de fato se adiantou no lance. Aí o Lewandowski tem mais uma chance. Cara, o Lewandowski tá difícil fazer gol de pênalti nessa Copa, hein? Ele teve mais uma chance, e aí sim, né? Pô, com duas chances também é brincadeira. Ele fez o gol dele, mas, cara, era para ser placares semelhantes, o mesmo placar no caso, né? Com duas equipes que foram superiores aos seus adversários. Obviamente que maneiras de jogar diferentes. Para começar por essa partida entre Inglaterra e Senegal, essa partida me lembrou muito, assim, dadas as devidas proporções, claro, a partida entre Holanda e Estados Unidos. De um oponente, de um adversário que é menos favorito, que era visto como azarão e que entra na partida para meio que tentar surpreender. Então, assim, tentou ter o controle da bola, tentou estar no campo ofensivo do adversário. Em dados momentos do jogo, até controlou bem o jogo, mas aí num contra-ataque, né, as equipes com mais qualidade técnica e as favoritas no caso, Holanda e Inglaterra, puniram seus adversários, né, que eram mais fracos. E assim, não é porque é mais fraco que tomou o gol. É porque foi pego, né, num contra-ataque, defesa desmontada. Isso qualquer equipe vai acontecer. Se a Argentina não tomar cuidado, vai sofrer. Se a França não tomar cuidado, vai sofrer igual. Porque são equipes que têm jogadores de qualidade, de velocidade. Você pega uma defesa um pouco aberta, um pouco desorganizada, né? E aí acaba surpreendendo. Então, assim, os azarões tentaram fazer uma coisa diferente. Achei isso legal. Só que a confiança que eles ganharam na fase de grupos, eu acho que foi meio aí a parada traiçoeira. Porque se tivessem jogado de uma forma um pouquinho mais conservadora, talvez, eu imagino que ia perder do mesmo jeito. Mas não ia perder de forma tão fácil, né? Não ia ser um placar tão fácil. Você pegar, por exemplo, observar o que fez a Austrália. A Austrália era um exemplo para Senegal, por exemplo. De que, ó, vamos entrar todo mundo muito concentrado, muito focado em se defender e se manter fiel à nossa proposta até o fim e jogar o jogo para o campo da parte física, né? Vamos pôr o jogo naquilo que a gente consegue, naquilo que está sob o nosso controle, que é a parte física, né? É levar vantagem na parte física, é levar o jogo por um aspecto muito físico. A Austrália conseguiu fazer isso, fez a Argentina sofrer um pouco. O jogo, falei ontem, para mim o jogo estava tranquilo para a Argentina até o final, né? Até cair aquele gol do céu, e aí ficou tenso. Mas até lá, o jogo inteiro, praticamente, os 80% do jogo foi muito bem controlado pela Argentina. Acho que aí cabia a Senegal olhar para o que aconteceu com os Estados Unidos, olhar o que aconteceu para a Austrália e falei, pô, vamos tentar fazer um negócio, talvez uma mescla dos dois, talvez jogar mais como a Austrália, e aí a gente tentar surpreender a Inglaterra. Poderia, né? Poderia, tentou ir para cima, foi punido e a Inglaterra passou o trator, né? Passou o carreto, sobrou dentro de campo, assim, dentro da sua própria. Depois que começa a fazer o primeiro gol, cara, depois do segundo gol acabou o jogo, né? Praticamente acabou o jogo. O primeiro gol sai com o Henderson, se eu não me engano, o primeiro gol dele internacional, não sei nem se é de Copa do Mundo, é internacional, não tenho certeza. Eu me lembro de alguma coisa assim na transmissão. Fez um belo gol, contra-ataque, ele entra sozinho, né, na área, ninguém tá na marcação, tá todo mundo meio, né, na correria, tentando fazer a cobertura do cara que tá com a bola, que agora eu me esqueci. O segundo gol, o gol do Harry Kane, conseguiu fazer o seu... E que golaço que fez o Harry Kane, hein?
Que golaço, cara. O Mendy teve hora que deu dó, mano, porque ele tá acostumado a jogar com as grandes estrelas, né? E aí ele fazia aquele gesto de, pô, meu, caraca, de novo, cara. De novo vocês vão me deixar nessa situação, mano. Golaço do Harry Kane, golaço. Um belo gol. Gol de cara que sabe, né? O Harry Kane que ficou famoso por, né, até pela altura dele, ser um centroavante de área. Cara, é impressionante como joga o Harry Kane, cara. Impressionante. Ele passa a impressão, pela altura dele, pelo porte físico dele, de ser um pivôzão, né? Mas aí quando você começa a ver ele saindo da área, dando assistência, cara, é um negócio impressionante, cara. É impressionante o quanto que ele evoluiu, né? Se você parar pra pensar, eu não sei se todo mundo viu quando ele surgiu, né? Harry Kane, ainda na Copa da Rússia de 2018, por exemplo, ele ainda era muito centroavante lá, né? Muito mais centroavante. Hoje já não. Hoje já mudou totalmente o perfil. Mas a Copa da Rússia ainda ele tinha esse. Ele ainda era conhecido muito, já não fazia tanto o papel do centroavante, mas era muito conhecido ainda por ser o centroavante, pivôzão, de área, cara grande, alto, faz jogo de corpo, né? É, cara, ali ele já tava pelo menos pensando em clube, já fazia algo diferente. Mas o quanto ele evoluiu de lá pra cá, cara, é impressionante. É um atleta, é um jogador que, na minha opinião, um dos mais completos, cara. Só falta a velocidade dele, né? Também nem precisa. Ele tem tanta qualidade, é a mesma coisa o De Bruyne, pô. É muita qualidade, precisa de velocidade também. Aí, pô, aí é apelação demais, né? Aí é só pros. Aí é só pros. Cara, pros extraterrestres como o Mbappé, por exemplo, que eu já vou falar daqui a pouco. Então o Harry Kane faz o segundo gol e depois do segundo gol já dá aquela baqueada na equipe de Senegal, né? E assim, o time praticamente meio que entrega a toalha. Eles ainda continuam tentando colocar em posição, né, no jogo, indo para cima, avançando as suas linhas, jogando no campo ofensivo até o terceiro gol, o gol do Saka, e aí sim, aí o jogo acabou. Aí o Senegal levantou a bandeira, né? Não dá mais. E a Inglaterra ficou com posse de bola, trocando aquele posse de bola meio inerte e tudo mais. O jogo já foi se encaminhando por um aspecto um pouco mais chato, né? Dando aquela cozinhada, a Inglaterra poderia ter feito 4, 5 tranquilamente. Mas ficou naquela, né? Naquela cozinhada, porque já estava classificado, não vamos humilhar, né? Porque o time de Senegal estava entregue. Depois do terceiro gol estava entregue. Eles estavam perdidinhos e quando não estava perdido, eles estavam desanimados para ir para a bola, para ir para o lance. Então, assim, a Inglaterra poderia ter construído uma vantagem ainda mais larga. Não é necessário, né? Mata-mata já passou, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Você tem a possibilidade de fazer história, de você respeita a bola jogando bola. É isso que a gente fala. Já pensou se a Inglaterra é campeã mundial? Aí você tem na sua campanha, que nem a Alemanha, campeão mundial, tem no currículo um 7-1 para cima do Brasil. Não é legal ter isso aí no seu currículo? É legal, pô. Se de repente a Inglaterra chega ao título, pô, vamos falar da goleada para cima do Irã na fase de grupos. Poderia ter mais uma goleada nessa fase de mata-mata, de oitavas de final para cima de Senegal. Então, assim, são coisas que, se o título vier, esses placares, esses resultados vão entrar no folclore, né? Vão entrar, pô, o 5-2, né, do Brasil contra a Costa Rica em 2002, pô, até hoje se fala muito, a goleada para cima da China, 4-0, né, se eu não me engano também. Então, assim, óbvio que se fala muito mais das partidas que foram tensas contra a Bélgica, contra a Inglaterra, mas essas partidas também entram, né, nas discussões do folclore, enfim, quando se lembra do pentacampeonato. Então você tem a oportunidade de ir lá, acho que tem que ir lá e tem que fazer e tem que respeitar a bola, respeitar o esporte do torcedor que está indo para o estádio apoiar, porque o torcedor em inglês, ele está comparecendo, não em massa como o torcedor argentino. Isso a gente vê pelo estádio e pelo barulho da transmissão e pelo que os repórteres esportivos que lá estão, né, no Catar, que eles falam, ó, a torcida da Argentina e tal. A torcida inglesa, ela está marcando presença não tão barulhenta e não tão forte quanto a Argentina, mas entre os europeus, me parece que a torcida inglesa é a mais forte no Catar neste momento. Então, cara, se o torcedor tá lá, você
corresponde, né? O único problema, a única coisa assim, o torcedor inglês não vai me ouvir. Mas assim, a única coisa que é preciso ter um certo cuidado é que os caras já estão cantando de novo aquela tal daquela musiquinha, né? It's coming home, né? Está voltando para casa. O futebol foi inventado na Inglaterra e essa música é em apologia o título indo para a Inglaterra, o título está voltando para casa, né? Então o torcedor inglês já está empolgadão, já está cantando essa música de novo. Calma, né? Calma, esse tipo de coisa é o que a gente fala. É legal você ter o seu cântico, é legal ter tudo isso, mas tem que ter um certo cuidado, porque para certos adversários esse canto vai soar como uma soberba. É a mesma coisa, é uma coisa que eu falo do São Paulo, por exemplo. O São Paulo tem um dos cânticos do tricolor paulista que eles ficam cantando que nunca fui rebaixado, é alguma coisa, nunca fui rebaixado. Então, assim, né, ano após ano, a situação da equipe está se degradando e os caras continuam cantando. E é por isso que a equipe continua nessa draga, porque eles acham que as coisas vão se resolver. E não é bem assim. Isso não só dentro do São Paulo, na diretoria, mas na ala do torcedor. É óbvio que tudo isso faz parte do folclore e da tiração de sarro. Mas tem horas e horas, né? Tem horas e horas. Ainda é muito cedo para cantar o tal do It's Coming Home, né? É minha opinião. Eu acho que é muito cedo ainda. E isso joga uma certa um espírito de quero mais para o adversário e joga uma certa pressão para a equipe, né, que está ouvindo isso. Pô, precisamos ganhar de novo, né? Tá voltando para casa, a gente precisa fazer isso acontecer. Então assim, né, calma, né? Calma, tá voltando ainda tá longe de voltar para casa, tem muita coisa pela frente. Tem que passar pela França. Depois que passar pela França, ainda tem que ter cuidado para cantar essa música, porque tem Portugal e Espanha pela frente. Mas aí já dá para, né, ter um pouquinho mais de convicção. Pô, eu cantava no banheiro, agora dá para cantar no quarto e avançar de novo. Pô, agora já dá para cantar na cozinha. Chegou na semifinal, pô, já dá para cantar com a porta da varanda aberta. E aí vai devagar, né? Aí vai devagar. Calma, calma que tem muita coisa pela frente. Bateu apenas Senegal, com todo respeito à equipe de Senegal, mas bateu apenas Senegal. O It's Coming Home ainda está muito longe de acontecer, tem um longo caminho e tem adversários duríssimos pela frente, tá? Mas foi uma bela atuação, brincadeiras à parte. A equipe inglesa está muito bem organizada, mas está mesmo, sim, está muito. Cara, é promissor, assim, é promissor. Eu sinto que os ingleses estão jogando de forma solta, não tem aquela pressão que a gente via na Rússia de, pô, a equipe mais cara, jogadores de Premier League. Ainda se fala sobre isso, mas já não se fala da forma como foi. Pô, é a seleção mais cara de todas, né? E os caras não estão jogando bola, e aquela pressão aumenta. Agora já não tem essa pressão, né? A pressão tá, pô, é a última Copa do Messi, é a última Copa do Cristiano Ronaldo, pode ser a última Copa do Neymar, se ele que de repente, pô, não vou querer jogar mais 4 anos. Então, assim, as atenções estão desviadas para esses astros e a seleção inglesa está longe de ter essa pressão de equipe mais cara, inventora do futebol, o torcedor cantando It's Coming Home, tá voltando para casa. Então, assim, tá jogando soltinha a equipe da Inglaterra, eu tô gostando de ver. Muito promissor, cara, muito promissor. E tinha falado até antes da Copa que essa pressão, até o fato de ter perdido a Euro em casa, ajudou a tirar essa pressão, porque agora todo mundo fala, pô, toda vez que a gente põe essa expectativa nos ingleses, os caras amarelam, né? Então agora ninguém pôs muita expectativa. Talvez dentro da Inglaterra a imprensa inglesa esteja colocando uma certa expectativa, uma certa pressão, uma certa cobrança, mas de uma forma global, como a gente viu na Copa da Rússia, hoje não. Então a pressão é muito menor e o fato de ter perdido a Euro em casa para a Itália pode ter contribuído para, poxa, baixar muito essa pressão. Cara, assim, não somos os favoritos, a gente tá jogando nosso futebol, tá legal, tá bacana, mas o favoritismo tá lá, ó. Tá lá, tem um pentacampeão mundial, tem um bicampeão mundial, tem atual campeão mundial, né? Então, assim, pra gente, a gente vai jogar nossa bolinha aqui, nós somos campeões mundiais também, mas, cara, quem tem mais pressão são os caras, né?
É o cara que vai ter, é a seleção que vai ter a despedida do Messi, é a seleção que vai ter a despedida do Cristiano Ronaldo, é a seleção que tá esperando a volta do Neymar. Aqui, cara, aqui a gente vai curtir nossa bolinha, né? A gente inventou essa parada, então a gente vai curtir, né? Espero que siga nesse caminho, porque o time tá bem solto, né? O time tá bem agradável de ver. O futebol não agrada às vezes, né? Essa que é a verdade. O futebol jogado não agrada às vezes, mas a forma de você ver os jogadores jogando de forma leve, solta, né? O Foden, por exemplo, cara, o Foden tá soltinho. Perde gol pra caraca? Perde gol pra caraca. Mas ele dá assistência, ele corre, ele faz uma fumaça, né? O Rashford, a mesma coisa. Perde gol pra caraca. Fez um gol de falta ali que o goleiro deu uma baita ajuda, mas perde gol pra caraca, mas faz a fumaça dele. Tá soltinho. Tá correndo, tá chamando pra driblar, pra bailar, enfim. Tá legal de ver essa seleção inglesa. Harry Kane também amassando a bola, amassando no bom sentido. Cara, então tá muito bacana. E é um duelo muito aguardado, porque a França passou pela Polônia. Na minha opinião, apesar de algumas boas chances da Polônia, a França não tomou conhecimento. Cara, eu não sei se vocês já viram Homens de Preto, né? O MIB, que tem, a gente tem o planeta Terra, o filme tem o planeta Terra, e na Terra tem alguns alienígenas que vivem entre nós, né? E cara, se o MIB fosse verdade, o Mbappé certamente seria um cara de outro planeta, cara. É um, com todo respeito, obviamente, a gente brinca, mas, cara, é surreal. Assim, você vê o Mbappé jogando é uma parada surreal. Tava falando aqui do Harry Kane, né? Pô, o cara é muito completo, muito bom na remate pro gol, visão de jogo, toque de bola. Cara, faz o jogo de corpo como ninguém, só faltou a velocidade. Porque se o Harry Kane tivesse a velocidade, ele estaria pau a pau com o Mbappé. O Mbappé tem a aceleração do cidadão, cara. É uma parada absurda. Absurda. E a força que ele coloca na bola também. Se vocês prestarem atenção nos dois gols do Mbappé, cara, como diria o Casimiro, é uma loucura, cara. É absolutamente uma loucura. É uma doideira, é uma parada de outro planeta. Sim, é bizarro você ver o Mbappé jogando. O que ele tá jogando, né? Porque ele tá muito afim de jogar. Ele tá muito afim de jogar. Faz a parte dele, corre, dribla, dá passe, dá assistência, chuta pro gol. Cara, é impressionante. É impressionante esse. Assim, é um privilégio, né? É um privilégio. Muita gente, a nova geração, por exemplo, não viu o auge do Messi e não viu o auge, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho. Eu me lembro vagamente do auge do Ronaldo Fenômeno. Assim, quando ele fazia paradas absolutamente surreais, cara. E assim, você tem a oportunidade de, pô, eu vi um pouco do Fenômeno. Eu vi um pouco do. Eu vi muito do Ronaldinho Gaúcho e do Messi. Cara, assim, eram caras de outro planeta. E o Mbappé, você tem a oportunidade de ver de novo um cara, um gênio jogando, cara, assim, é algo que enche os olhos. Porque assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? O auge absurdo do Ronaldinho Gaúcho, foi uma questão de 1 ou 2 anos. O Messi, ele tá vivendo, bom, ele é sempre um cara diferente, mas o auge dele, o absurdo do Messi mesmo, aquilo que se olhar e falar, pô, é um negócio que é incompreensível, cara. Pô, é só procurar os melhores momentos no YouTube aí. Cara, aqueles momentos do Messi, do Messi durou muito mais que do Ronaldinho Gaúcho, foi, sei lá, 4, 5 anos. Mas assim, o auge mesmo é pouco tempo, né? É assim, é uma questão de 2, 3 anos. Do Messi, do Ronaldinho Gaúcho, entre 1 ou 2 anos, do Messi, 2 a 3 anos. Ele sempre foi um cara diferente, mas o auge mesmo, onde ele driblava todo mundo, chegava no gol, chutava, fazia gol de tudo quanto é jeito, fazia o caramba, né? Esse auge, cara, pra quem teve a oportunidade de ver, foi algo muito louco, né? O Mbappé, eu não tenho certeza se ele chegou no auge ainda. Essa aqui é a parada, ele é muito novo. Eu não sei se o Mbappé chegou no auge. Então, assim, isso que a gente está vendo agora, que já é um absurdo, ele pode elevar o nível cara, a um patamar sensacional. Então, assim, se você é fã do futebol, as pessoas falam que o Mbappé é um cara mala, é um cara marrento, né? Mas, cara, acompanha essa fera, porque, meu, é impressionante
o que joga o Mbappé, cara. É impressionante, assim, é testemunhar a história acontecendo, cara. É isso, assim, é ter a oportunidade de testemunhar a história, porque esse cara vai entrar para a história do futebol. Pode não ser o maior, pode de gols por seleção, por gols de clube, mas só o que ele está fazendo, daqui a alguns anos vai ter ali vários vídeos no YouTube, melhores jogadas do Mbappé, e a gente vai ter a oportunidade de ver. Isso aí tá na história, né? Tá na história. Então, cara, aproveite essa oportunidade, que é um deleite. É um cidadão que ele é diferenciado. Ele nasceu para isso, cara. Quando ele nasceu, não sei se não sei da fé que você tem, mas se você acredita em Deus, né, que você nasce com propósito, Deus olhou para pro Mbappé e falou: "Cara, você nasceu para isso. Você nasceu para isso". E ele é um monstro, cara. Ele é um monstro. Ele é absolutamente, por isso que eu falei, se o MIB for real, o Mbappé é de outro planeta, né? Porque é impressionante o que joga. É um absurdo. A França começou melhor, começou ameaçando, depois já tava 0-0 ainda, a Polônia deu um susto, hein? Deu um susto legal, mas, cara, nada que assim, pô, foi uma jogadaça, não foi, né? Seria até injusto a Polônia sair na frente primeiro. Teve oportunidade, tá? Vou te falar, a Polônia teve um ou outro lance que de mais perigo, um chute de longe do Lewandowski, também teve uma confusão dentro da área que o Lohri, não sei se já estava 1-0 para a França, mas o Lohri foi tirar a bola e o Lohri fez uma loucura, né? Ele cobrança cobrança de escanteio, se eu não me engano, ele fez a defesa, só que ele soltou e a bola quicou no cucuruto do Lewandowski. Cara, o Lewandowski estava vendo, o Lohri soltou a bola, quicou na cabeça, quicou na cabeça do Lewa. Eu falei: "Caraca, mano, a França tá querendo, né? Tá querendo tomar esse gol". Mas brincadeiras à parte, não teve pra ninguém, assim. O Giroud abre o placar e o Giroud teve uma chance ali, cara, que é brincadeira, hein? Cruzamento do Dembélé pela direita. O Giroud chegou na bola, mas chegou um pouquinho atrasado. A bola saiu muito, cara. Ele tava sozinho, era ele o gol. Ele tava praticamente embaixo do gol. Ele errou o chute ali, cara. Foi uma das bizarrices aí desse jogo. Mas fora isso, depois ele compensou, né? Ele fez um gol de bicicleta que não valeu, porque teve um choque ali do, do goleiro da Polônia, né? Com o Chesney, né? Ele chocou com outro jogador da Polônia, mais o Varane. Então, assim, o juiz já tinha parado, mas o Giroud foi lá, tava no momento e deu uma bicicleta ali. Foi um, cara, se valesse esse gol, seria o gol da Copa. Seria o gol mais bonito da Copa. Assim, o Giroud ele é tão azarado que quando ele faz um golaço, o gol é anulado, né? Na verdade, a bola já não estava mais em jogo, que o juiz já tinha pitado. Mas o Giroud é tão azarado que quando ele tem a chance de fazer um golaço, o gol não valeu, né? E aí depois os outros dois gols, o segundo gol, contra-ataque, o Mbappé recebe a bola do Dembélé sozinho. É assim, cara, esse segundo gol foi legal, porque a Polônia estava indo para cima, a Polônia estava ameaçando. É uma cobrança de falta, escanteio, eu não me recordo agora, peço perdão. O Griezmann tá dentro da grande área da defesa da França. O Griezmann dá um chutão para frente. O Giroud recebe essa bola, ele arranca pelo meio, vai em direção ao lado direito, faz o passe pro Dembélé. O Dembélé arranca, ele vai pro meio, ele se infiltra no meio, faz o passe pro Mbappé que tá sozinho. Só que o Mbappé, o que ele podia fazer? Ele poderia chutar de primeira. Ele tá um pouco longe, mas ele poderia chutar. Ele poderia arrancar para ficar de cara a cara com o goleiro. E o que que o gênio ele faz, né? E aí o gênio é no sentido do elogio mesmo, não é na ironia não. O que que o gênio faz? Ele espera dois defensores da Polônia encostar nele. Encostar nele não, né? Mas fazer a cobertura, encostar ninguém encosta, porque vai tomar o drible. Ele espera dois jogadores da Polônia chegarem perto dele e ele dá um chutaço no ângulo, cara. Então assim, ele poderia fazer o gol livre. Ele é tão, cara, assim, ele é tão de outro planeta que ele espera dois caras chegarem e ele chuta no único lugar que não tem ninguém.
E, cara, assim, o que impressiona é que quando ele dá o chute, parece que não é um chute forte, né? O movimento de perna dele não é um movimento amplo, só que é muito veloz, cara. É uma chicoteada na bola que a bola, mano, é um foguete. É um foguete. Ele faz um golaço e o terceiro gol é a mesma coisa. Assim, pô, pega pra ver o terceiro gol, cara. O terceiro gol é o absurdo do absurdo, porque ele dá um giro dentro da grande área, chuta. Só que assim, você olha o movimento de perna dele com a bola correndo, não parece que é um chute forte, né? Porque ele faz um movimento meio curto, mas, cara, é um movimento é tão veloz, é a famosa, é aquela chicoteada, né? O que a galera fala, é um chicoteada. Se o movimento que ele faz, assim, ele é tão veloz que a pancada é absurda. E terceiro gol é uma coisa inacreditável, cara. É inacreditável. Assim, o quanto o cara simplifica, ele tem a velocidade, ele tem, que assim, é um cara completo, cara. Ele tem a velocidade, ele tem o drible, ele tem o passe, o toque de bola, ele tem o cruzamento na área, ele tem o cabeceio e ele tem o chute forte, cara. E ele tem o chute preciso, né? Porque o chutar forte por chutar forte, o jogador da Austrália lá, o consagrado, chutou forte, ele ia chutar para fora e acabou entrando, desviou e entrou. Chutar forte e com mira, né? Com mira. O Dembélé, por exemplo, se a gente fazer um paralelo do cara que joga do outro lado, muito rápido, tem o drible, tem bom passe, tem cruzamento, mas não tem chute. O Dembélé, quando ele chuta para fora, ele toda vez chuta por cima do gol e o chute não é forte, né? E quando ele chuta abaixo, é um chute fraco. Então, assim, ele normalmente chuta por cima do gol e quando ele chuta no gol é um chute fraco. Ele não tem o chute, né? Então, uma coisa que às vezes sai um chute forte, às vezes sai. Tô falando que nunca sai. Mas o Mbappé é uma coisa de louco, cara. Ele tem tudo. E o Mbappé tem uma coisa que ainda é à frente do Dembélé, que o coloca acima do Dembélé, que é o jogo de corpo, né? Ele tem a presença, os caras chegam junto, ele não cai, ele protege a bola como ninguém. Então, cara, é um fenômeno. É um fenômeno. A Polônia chega ao seu gol no finalzinho do jogo. O Pamecano, ele mete a mãozona na bola, né? Tá ali virando o corpo, mas tá com o bração aberto, a bola bate no braço, muito bem marcado. O Lewandowski vai lá, né? Já fiz o resumo. Ele vai cobrar, chuta muito mal, cara. Chuta muito mal. Só que o Lloris adiantou um absurdo, né? Se ele ficasse parado, ele ia defender do mesmo jeito. Que é o chute do Lewandowski foi tão ruim, mas tão ruim, que ele ia defender do mesmo jeito. Segunda cobrança, o Lloris pulou pro mesmo lado e o Leva chutou pro outro, né? Dessa vez, ligeirão, né? Ele esperou o Lloris cair. No primeiro chute ele esperou o Lloris cair, só que o Lloris não caiu, não pulou antes. Aí ele deu um chutinho fraco, o cara pegou, só que também adiantou uma barbaridade, né? Adiantou 1 metro. E aí no segundo chute, o Lloris entregou antes, ele chutou do outro lado, né? A sagacidade do centroavante. 3-1, poderia ter sido 3-0 tranquilo, um jogaço. Assim, a França, só de ter o Mbappé é uma parada muito louca, cara. É uma parada muito louca. O time é muito bom. Pô, você para pensar, poderia ser muito melhor, cara. O time da França poderia ser muito melhor. Se tivesse só o Kanté pra mim, o time da França seria, cara, um absurdo. Imagina se tivesse o Kanté e o Pogba, né? Ia ser uma loucura, né? Uma loucura. E sem esses caras, porque eu acho que você pensar, pô, o Benzema, ele seria tão fundamental? Eu acho que pensando em seleção francesa, o. Ai, caraca. O Giroud, perdão. Pensando em seleção francesa, eu acho que o Giroud ele é mais a cara da seleção, né? Porque ele participa mais da seleção, tudo mais. E o Benzema, acho que não. Não tô falando que ele não faz falta, tá? Senão vamos falar que eu sou louco. Sou meio maluco mesmo. Eu vejo um jogo de uma forma diferente, né? Depois eu começo a ouvir os comentários, é tudo diferente que a galera começa a falar. Sou meio maluco. Mas não tô falando que o Benzema não faria diferença. Mas talvez ele fosse banco do Giroud. Porque o Giroud é o cara que tem, meu, ele tem meio que. Ele é meio azarado, né? Meio grosso em alguns lances, comete uns erros bizonhos, mas tipo, é um cara que tem a cara da seleção, né?
Ele tem uns caras que é assim, ele é meio, o cara é meio grosso, faz uns erros bizarros, mas é um cara que tem a cara da seleção, né? O Giroud é assim, ele meio que tem a cara da seleção. Talvez se o Benzema tivesse, ele fosse banco, ele certamente iria entrar no jogo, não tô falando que não entra, mas talvez fosse banco por um primeiro tempo, porque o Giroud é um cara meio que tem que ter a cara da seleção francesa, tem a cara dessa equipe campeã mundial, né? Comete muito erro, tudo. Não que os outros não tenham, todos os outros têm a cara da seleção. Pô, o Pogba nem se fala, o Pogba é a seleção francesa. Mas desse conjunto, o Giroud ele tem a cara da seleção, mas comete muito erro, né? Erros que, por exemplo, o Benzema não cometeria. Mas não sei, né? Assim, em termos de importância do que conquistou com a seleção francesa, do que conquistou com a seleção francesa. O Giroud ele é maior, né? Do que conquistou com a seleção francesa. O Benzema é muito maior que falando de carreira, né, de jogador de bola jogada, o Benzema é muito maior que o Giroud, mas assim, do que fez com a seleção, o Giroud é maior, né? Então acho que a falta do Mbappé ela não é tão gritante como é a falta, por exemplo, do Pogba e do Kanté. Que se esses dois tivessem, seria uma equipe imbatível praticamente. Seria imbatível. Então, assim, é uma equipe muito forte, sem três grandes jogadores que poderiam compor e tornar essa seleção ainda, cara, sei lá, duas, três vezes mais forte. É uma seleção bizarra, cara. O Mbappé tá amassando a bola de uma forma absurda. E amassando a bola, não tô falando no sentido ruim, é no sentido bom. Ele tá comendo a bola de uma forma bizarra. Bizarra. É um grande jogador. E eu falei, cara, você pode não gostar dele, mas assistam essa fera jogar, porque eu não sei, cara, se ele tiver no auge, agora vai durar mais 2 ou 3 anos no máximo, né? Sim, o auge, vai seguir jogando muito a carreira inteira, mas o auge, né? O auge vai durar mais 2, 3 anos. Espero que não seja o auge ainda. Eu acho que ainda não é o auge dele, porque ele é muito. O problema é que é um cara de muita velocidade, de muita explosão, e isso, cada ano que passa, a perda que se tem é muito grande, né? A queda física ela é muito grande. Eu imagino que o auge do Mbappé deve ser ali pelos 25, 26 anos. Normalmente é nos 27 anos que os atletas atingem o seu auge, né? Só que a combinação de tudo, eu tô falando assim, o Mbappé vai jogar muita bola até os 35 anos, certamente. Isso tranquilamente, porque ele é um cara talentoso, ele é diferente. Mas somando tudo, drible e velocidade, mais o chute a gol, mais a visão de jogo, mais tudo, né? Que o cara completo, eu acho que não vai ser nos 27, vai ficar entre os 25 e os 26 anos, eu acho. Porque é um cara que tem muita da questão física, né? Então por isso que a gente fala, quando o cara joga muito no físico, a queda física também ela acontece muito cedo. E eu imagino que o Mbappé, o auge dele não vai ser aos 27. Nos 27 ele vai estar voando ainda, tranquilamente. Não estou falando que ele não vai estar voando, mas o auge, onde ele vai tirar o máximo de todas essas qualidades que eu falei, de velocidade, de drible, de cabeceio, de chute a gol, de passe, de cruzamento, de jogo de corpo, tudo isso, cara, eu acho que vai ser nos 25, 26 anos no máximo. Depois ele vai continuar jogando muito. Até os 30 anos, ele vai continuar jogando um absurdo, tá? Não é que ele não vai jogar um absurdo. Só que ele já não vai ter tanta velocidade. É isso que eu acho. Assim, dos 27 até os 30 anos, ele vai ganhar bola de ouro a rodo e vai jogar, cara, ele vai comer a bola. Ele simplesmente vai abocanhar a bola. Só que ele já não vai ter a velocidade e o drible como ele tem hoje. Ele vai continuar tendo, mas não como ele tem hoje. É igual o Messi, por exemplo. O Messi continua tendo drible até hoje. Só que ele não tem a velocidade de driblar e deixar o cara para trás. Por isso que eu falei assim, se você não viu o Messi jogando no auge, procura o vídeo, como é que era a parada. Era um negócio absurdo. Ele driblava o cara e simplesmente deixava todo mundo comendo poeira, porque ele é muito rápido. E aí no ser alto ele era pequeno, né? Era difícil de você, pô, como é que eu vou pegar o cara? Né? Se eu pegar o cara, eu faço falta. Com a bola muito próxima do corpo, cara, parecia que a bola era colada no corpo do Messi. Assim, uma parada de outro planeta. O fenômeno, assim,
O Mbappé, em algumas coisas, ele lembra um pouco o Fenômeno, Ronaldo Fenômeno. Porque o Fenômeno também era essa coisa de ter um físico muito avantajado e ele tinha um drible absurdo, ele driblava e jogava na velocidade, assim. Em algumas coisas, o Mbappé me lembra o Fenômeno, que ele faz o drible e deixa os caras comendo poeira, ele vai embora, mano. O Fenômeno fazia muito isso, né? Então lembra um pouco. E assim, pra quem não viu o Fenômeno, tem coisa que o Mbappé fazia, que vocês perguntam, pô, o Fenômeno foi tão bom assim. Tem coisa que o Mbappé faz, essa coisa de driblar e dar arrancada, e aí ninguém come, ninguém come, todo mundo come poeira e ninguém vê mais, né? Esse que eu ia falar. Ninguém vê mais e todo mundo come poeira. Era assim o Fenômeno no auge, né? Assim, o auge do Fenômeno durou muito tempo, mas no auge mesmo, assim, onde ele conseguiu reunir tudo, né? Todas as qualidades, assim como eu tô falando do Mbappé. Era nesse naipe, era nesse estilo. Era um negócio bizarro, ninguém pegava o cara. E ele era grande, então quando você chegava nele, você tentava dar o bote, pô, não dava pra pegar o cara, porque ele jogava o corpo de lado e você quicava nele, né? E não tô fazendo brincadeirinha porque ele tá gordo hoje, né? Peço perdão ao Fenômeno. Não, se você quicava porque o cara era gigantesco. Os caras chegavam, tentavam encostar nele e voltavam, mano, porque não tinha como, não tinha como. O cara era um monstro dentro de campo, né? Então tem essas coisas do Mbappé que me lembram um pouco o Ronaldo Fenômeno, né? É isso, gente. Cara, um duelo muito aguardado. Eu tô muito ansioso para ver esse jogo. Vai ser um jogaço de bola? Não vai, porque a Inglaterra muito provavelmente vai jogar nessa ideia de ser um pouco mais retranqueira e apostar no contra-ataque. Eu acho que sim. Mas a França vai forçar o jogo, né? A França vai forçar o jogo. Então, assim, expectativa de um jogo muito bom, cara. De um jogo muito. Se vai ser o melhor da Copa, eu não sei. Até agora, o melhor da Copa pra mim foi Espanha e Alemanha. Até agora. Ah, mas não foi um jogaço assim. Pô, pra mim foi um bom jogo, cara. Duas equipes que têm um perfil semelhante, buscaram o gol. Tem, cara, assim, você não via erros bizonhos, né? Chutão, pô, os caras têm um toque de bola refinado pra caraca, toque de bola rápido. Os alemães têm aquela triangulação, né? Eles sempre fazem essa triangulação. Pô, é um negócio bonito de ver, porque os caras não tentam fazer, não é que eles tentam fazer, eles fazem a triangulação. Não é que eles tentam, eles fazem. Tem equipes que, como o Japão, por exemplo, os japoneses, às vezes eles acertam. Eles tentam fazer a triangulação, mas eles não conseguem fazer sempre. Os alemães, eles fazem acontecer. Os espanhóis, eles fazem acontecer, né? Então, até agora, o melhor jogo da Copa para mim. Decepcionou porque não teve muitos gols. Tudo bem, teve tudo isso. Mas o melhor jogo da Copa até agora. E esse Inglaterra e França tem a perspectiva de... Eu tô apostando nas minhas fichas. De que vai ser o melhor jogo da Copa esse. O melhor jogo da Copa. Ah, mas e se a gente tiver um Argentina e Brasil? Não vai ser o melhor jogo da Copa. Não vai, porque vai ser um jogo muito truncado, vai ter muita falta, o jogo vai parar o tempo inteiro. É isso que eu imagino, tá? O jogo vai parar o tempo inteiro. Esse França e Inglaterra vai ser uma coisa de louco. Eu acho que vai ser o melhor jogo da Copa. Pô, mas e se chega na semifinal, França e Espanha? Pô, potencialmente um França e Espanha tem a perspectiva de ser o melhor jogo da Copa. Se acontecer, né? Se acontecer. Porque, cara, eu falei, o time inglês, a França pra mim é muito mais time que a Inglaterra, mas esse time inglês, cara, os caras tão soltinho, né? Os caras estão com a confiança lá em cima. A defesa tá bastante sólida. Assim, pensando em defesa, pra mim a defesa inglesa me passa mais confiança que a defesa da França, por exemplo. Um pouco mais de confiança. O Lloris tá meio estabanado, assim. Ele, não sei, tá meio assustado. Não sei. Ele cometeu uns erros contra a Polônia aí meio bizonho. E não é só contra a Polônia, não. Antes disso, ele já deu umas ensaiadas aí de umas bizarrices, né? Deu ensaiada, não que tenha acontecido. Ele deu umas ensaiadas já. Então, a defesa inglesa como um todo, o sistema defensivo como um todo, somando o goleiro, para mim é um pouco mais seguro. Do meio campo para frente, aí a França é infinitamente superior à Inglaterra, só que a Inglaterra tem muita qualidade, né? O Harry Kane é um maluco também, que eu falei, se o MIB, se existe os homens de preto, o Harry Kane certamente é um alienígena também. E aí tem a velocidade do Foden, o cara vai jogar, o Rashford vai jogar na velocidade, enfim.
cara, é um jogo que na estratégia vai ser muito interessante de ver, cara. Muito interessante as estratégias, minha expectativa é muito alta. Cara, de todos, é o que eu falei. Se passar todos os favoritos, esse jogo pra mim, das quartas de final, vai ser o mais aguardado, certamente. Já é o mais aguardado e vai continuar sendo, mesmo se passarem todos os favoritos, tá? Temos Brasil. O Brasil vai entrar em campo. A gente fica com a nossa expectativa, a nossa ansiedade já começa a aumentar. Como é que vai ser? Quem que vai voltar? Se vai voltar? A gente ainda não sabe. Então a expectativa vai aumentando, né? A preocupação vai aumentando. O torcedor já fica assim meio, né? Pela aquela derrota de Camarões. E aí por isso que eu falei que a derrota de Camarões para mim foi bom, porque eu tô acompanhando a repercussão, né? A movimentação nas redes sociais e o torcedor tá meio assim, né? Caraca, mano, já não tô naquela confiança toda, né? Sim, tá acreditando, obviamente, né? Tá confiando, mas tá com aquele pé atrás, tá ligado? Tá fazendo mais mandinga, tá tomando. Vai bater a Coreia do Sul? Pô, vai ser um jogo difícil, que não sei o que. Você já vê um torcedor mais pé no chão, né? Pé no chão. Isso é bom, cara. Isso, na minha opinião, é bom, porque esse oba-oba, é o que eu falei, existe uma linha muito tênue entre o oba-oba e a soberba. E aí, você ir pro caminho da soberba, aí é que pega, né? Então, assim, foi legal, foi bom. E eu falei e vou repetir, eu ainda não vejo nessa seleção, olhando pro grupo, não é pro Tite, né? É as melhores seleções do mundo. Para mim, tá entre as 3 melhores dessa Copa. De elenco, falando de elenco, não de bola jogada, de elenco. Tá entre as 3 melhores da Copa. Se você olhar o elenco do Brasil, tá entre as 2 melhores da Copa. Eu coloco o Brasil e a França com os melhores elencos da Copa. Mas o time conjunto ainda não me convenceu, cara. Ainda não me convenceu. Eu já falei, cara. O fato deles ficarem preocupados em dar resposta, que agora o Tite recentemente deu um piti aí, cara. Essas coisas me mostram que a seleção ainda não tá pronta, cara. A seleção ela tá preocupada com coisas alheias ao futebol. E isso me preocupa, mas pô, vai questionar a minha escalação, cara, todo mundo vai questionar tudo. Por que que não levou o Gabigol? Por que que não convocou nas eliminatórias? Por que que não convocou o Veiga? Por que que não convocou, sei lá, o Gerson? Por que que não levou o Rodinei? Por que que em vez do Daniel Alves não levou o Fagner? Não levou o Marcos Rocha? Cara, questionar, todo mundo vai questionar. Agora sim, se você está preocupado com a Copa do Mundo, com o futebol, com tá dentro de campo, cara, você tem que cagar para essas coisas. E o fato da seleção brasileira constantemente ficar mostrando que eles estão preocupados em dar em criticar o torcedor, em responder fulano, em responder ciclano, cara, essas coisas me mostram que a seleção ainda não está focada 100% no, no campo, né? Porque para você vencer uma Copa do Mundo, você tem que estar preocupado no campo. A seleção brasileira ainda não me mostra que é uma seleção que está preparada. Não acompanho as outras seleções como eu acompanho a brasileira. Mas, por exemplo, feeling, isso é questão de feeling. Em termos de conjunto, a Argentina para mim está à frente, a França está à frente, a Inglaterra está à frente. De conjunto. Não estou falando que eles são melhores. Não, o Brasil para mim é melhor que só não é melhor que a França. Já falei aqui, tá? Brasil e França são as duas elenco. Os 2 melhores elencos, tá? Vamos corrigir. Os 2 melhores elencos da Copa. Agora conjunto, time, todo mundo junto. Aí o Brasil acho que ainda tem que comer muito arroz e feijão, cara. Porque essas coisas que a gente fica vendo, criticar, todo mundo vai criticar, ainda mais o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro, ele é de lua, ele é passional. Se o Brasil ganhar de 4-0 da Coreia, o torcedor vai achar que já é hexa. E aí vai amar, meu Deus. O Gabriel Jesus não vai jogar mais, tá fora da Copa. Mas se o Gabriel Jesus marcasse 4 gols contra a Coreia, ele ia ser o Deus, né? O Deus da seleção. O melhor jogador da seleção, meu Deus do céu, ele tem que ser titular e que não sei o quê. O torcedor é assim. E aí se joga uma semifinal e não marca gol, pô, não vale nada. Pô, Tite, caraca, cabeçudo. Insiste no cara que não marca gol. É assim, cara. O torcedor brasileiro é assim. Então, cara, esquece o que é extra-campo, o que é ali, o que o repórter vai perguntar, o que o crítico vai falar, o que o torcedor vai pedir. Cara, isso tem que ser esquecido. É óbvio que assim,
o que todo mundo, o Tite ele tem que estar atento ao que a galera tá vendo também, porque eles têm a visão de jogo deles, eles estão lá na beira do campo, eles têm essa visão do que aconteceu dentro de campo. Agora sim, ele tem que estar não antenado nessas críticas, nessas cobranças, mas tem que estar antenado de que assim, pô, fulano entrou bem. Pegar, por exemplo, o jogo da Suíça, pô, Bruno Guimarães entrou bem, tem que pôr o cara. Isso, pô, eu ouvi foi um consenso na imprensa esportiva. Foi um consenso. E aí, cara, não é um tá copiando o outro? Não, né? A imprensa esportiva no Brasil, a gente sabe como é que é. Um quer brilhar mais que o outro, na verdade. Esse que é o ponto. Então eles não se copiam. Se todo mundo falou a mesma coisa, pô, tem que estar antenado, vamos tentar. Tite foi lá e não colocou o cara de titular, colocou já no segundo tempo. E aí já não funcionou. Aí, pô, aí todo mundo, pô, caraca, já não funcionou legal. Então, assim, tem que estar atento a essas coisas para mexer no time, porque eles têm a visão deles dentro de jogo. Mas, pô, não é possível que tá todo mundo vendo uma parada que não existe, né? Pô, tá todo mundo vendo uma parada que não existe, então eu não vou fazer o que os caras estão falando. Não, ele falou, eu aprendi com a Copa passada, eu vou fazer mudanças mais cedo. Tá todo mundo falando isso? Opa, talvez tenha alguma coisa aqui que eu não percebi, a gente não percebeu, então vamos ter humildade, vamos pôr. A galera tá pedindo, se não funcionar, beleza, a gente volta às nossas convicções e muda, né? E a gente volta para aquilo que a gente imaginava. Enfim, né? Enfim, essas coisas de ficar preocupado com coisinha, eu sei que incomoda. Pô, é ser humano, eles estão lá trabalhando, né? Pô, a gente se preparou para vir aqui para ganhar o título, para ganhar. Pô, e os caras ficam preocupados em criticar, tá ligado? Pô, chega nessa altura da Copa, fase de mata-mata, os caras estão me criticando porque eu convoquei o Gabriel Jesus. Cara, não é mais hora, entendeu? Não é mais hora. Na cabeça deles é isso. Eu acho que é hora de criticar sim. Porque agora foi uma convocação que foi queimada, na minha opinião. A mesma coisa do Daniel Alves, queimou essa convocação. Você convocou dois jogadores que foram, né, que o Tite ajudou a queimar, ele está queimando os dois jogadores, ele, né, ele e a comissão dele, queimou os dois jogadores e ele queimou duas convocações, que ele poderia ter convocado dois caras de defesa ou volantes que poderiam atuar agora na lateral ou ajudar na defesa, principalmente na lateral, né, porque agora é a parte que está carente, né. Então, assim, agora vai todo mundo criticar. E todo mundo tem que criticar. Agora, o trabalho deles é de, pô, a Copa tá rolando. Problema agora. Agora eu tô cagando. Eu não vou ficar dando esse justificativo, que era uma coisa que o Felipão fazia. Por isso que eu falo assim, eu não sinto que a seleção brasileira ainda tem esse conjunto necessário para ser campeão. Porque tá preocupado com coisinha. A seleção do Felipão, cara, assim, se você pegar pra ver as entrevistas da época, os caras não estavam nem aí, mano. Pô, vai pôr o Ronaldo, não vai pôr o Ronaldo, o cara me aparece com cabelo cascão. Pô, por que que não põe o Denilson? E que não sei o que, cara. O Felipão tava aí preocupado em responder? O Felipão tava nem aí, cara, de responder, porque pra quem se recorda, o Denilson era o cara da fumaça, né? Fazia muito drible, então todo mundo toda hora pedia pra entrar o Denilson. E cara, assim, pô, vai pôr o Denilson? Pô, de novo, procura os vídeos da época pra você ver se o Felipão respondia. E pergunta se ele respondia agora. Cara, não tava nem aí, cara. Fala, aqui é nós, mano. Aqui é nós. A gente tá jogando aqui, a gente já chegou. Já, cara, a gente já classificou de forma épica. Não era nem pra estar aqui, né? Não era nem pra estar aqui. A gente classificou na Bacia das Almas. Chegamos aqui, cara. Agora tudo que vocês pedir, mano. Tudo que vocês falar, mano. Aí agora a gente vai curtir, né? A gente vai curtir o momento. É isso que tá faltando pra seleção do Tite. É ligar esse. Cara, perdão da palavra. É ligar o foda-se mesmo. Assim, vocês estão falando isso aí. Desvia o assunto, sabe? Responde outra coisa, dá de louco. Pô, eu tô esperando isso. O dia que. Se acontecer, né? Se der tempo de acontecer também, né? Não é que eu tô torcendo contra, é que eu não tô sentindo. O time tá tenso, preocupado com coisa que não tem com extra-campo. Se chegar um momento os caras perguntar, pô, Tite, e agora? O dia tá bonito, o sol tá brilhando, hoje não fez tanto calor. Aí eu vou falar, pô, agora os caras estão com a malícia, né? Agora os caras estão com aquilo que precisa. Então, tá faltando isso. Espero que chegue, espero que dê tempo disso acontecer. Espero mesmo.
E vamos torcer, cara. Vamos torcer. Eu acho que tem tudo pro Brasil passar da Coreia. É mais time. Não é a mesma Coreia do amistoso. É importante. E o fato de ter perdido de Camarões foi importante por causa disso. Porque senão ia entrar contra a Coreia achando que, pô, ganhamos no amistoso, goleamos cara. Não. É outra Coreia, é outra parada, é outro contexto, é outro jogo. O fato de perder de Camarões, muita gente não gostou, não ficou feliz. Mas para mim foi bom, porque vai entrar nesse jogo com o pé no chão e concentrado no objetivo, que é bater um adversário dificílimo, que tem um jogador absolutamente diferenciado e que é um cara que pode fazer diferença e fez a diferença para a Coreia estar nessas oitavas de final da Copa, tá? É isso, gente. Agora eu vou fechar, fiquei bastante tempo falando. Descansar a voz, descansa o ouvido. Se preparem, né? Se preparem. Ansiedade, façam a sua fé, façam a sua superstição. Tudo isso é muito válido, porque isso joga muita energia positiva. Eu vou fazer a minha. Fiquei naquela, né? Fiquei naquela, porque eu tinha uma superstição que eu fiz contra Camarões. E tudo isso foi quebrado. Agora você começa a se questionar o quanto que as suas fés dão certo. Mas faça aí, faço de praxe, né? Eu comecei a me questionar, já vou fazer outras coisas, fazer umas coisas diferentes, talvez, não sei. Às vezes não é o momento de mudar, né? Às vezes é aquela coisa, a gente cobra o Tite de mudar, mas a gente não pode mudar a superstição, não sei. Eu falei, cara, faça a sua, eu vou fazer as minhas e a gente, né, na nossa fé, quem sabe, né? Quem sabe? Vambora, gente. Tamo junto e dá-lhe seleção rumo ao Hexa. Espero que assim seja. Finalizando. Fecho por hoje a conta. Valeu demais. Ótima semana para todo mundo. Um ótimo, forte abraço e até a próxima. Tchau, gente.